Saúde os irmãos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje quero meditar em uma palavra e a mensagem de hoje vai ser do livro de Marcos 5:5. Quero meditar nessa palavra e trarei uma breve testemunhança de algo que me aconteceu. Deus seja louvado. Quero meditar a cura de um endemoniado gadareno. E chegaram ao outro lado do mar e a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda concorrentes o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Deus seja louvado. Irmãos, eu quero meditar em algo que aconteceu algumas semanas atrás. 2 semanas atrás, nas madrugadas, enquanto eu orava ao Senhor, então depois voltei a dormir. Enquanto eu estava dormindo, eu comecei a ter uma visão. E essa visão era assim: eu estava na porta da minha casa e a minha vizinha estava jogando no alto. Sabe quando você começa a jogar aquelas balinhas nas festas de aniversário pro alto e as crianças correm para pegar aquelas balinhas? Era assim o sonho. Só que ao invés de balas, aquela minha vizinha estava jogando pro alto muitas pedras de ouro. Então, quando aquelas pedras caíam no chão, todas as pessoas começavam a correr para pegar aquelas pedras de ouro. Então, eu estava na porta da minha casa e observava as pessoas que corriam para pegar essas pedras de ouro. E eu também queria ir pegar essas pedras. Quando eu vi que uma pedra de ouro muito grande começava a rolar, e ela rolava e passava na porta da minha casa. E quando ela passava na porta da minha casa, eu começava a correr atrás daquela pedra para pegar. E aquela pedra rolava até chegar no meio era tipo um bosque. E quando eu via ali naquela pedra, parava e de repente eu já não via mais aquela pedra. Eu via um homem. E esse homem estava caminhando como um animal. Ele caminhava com as mãos e com as pernas de 4 como um animal. E ele começava a correr. E quando ele corria, eu corria atrás dele. Ele entrava dentro de um bosque muito grande. E parecia um animal selvagem. Parecia um selvagem, mas era um homem. E eu corria atrás dele e ele entrava dentro daquele bosque e eu não conseguia mais alcançá-lo. Então, na minha visão, eu começava a pensar comigo e eu dizia: Senhor, tem misericórdia desse homem. Esse homem está como um animal selvagem. Então, ali, irmãos, eu acordei. E quando eu acordei pela manhã, eu comecei a orar ao Senhor e eu pedia o Espírito Santo que me revelava o que significava aquela visão. Eu pedia que me dissesse o que queria dizer aquela visão, porque eu não havia entendido o significado.
Irmãos, eu tenho que falar que todas as visões que eu tenho tido têm um propósito. Nada é por acaso. O Senhor, o Espírito Santo tem me dado muitas revelações através de sonhos. Então, passou uma semana e eu fiquei sempre meditando, né? O Espírito Santo me disse no tempo certo, você irá compreender o significado dessa visão. Passou-se uma semana e eu, quando ia levar o meu filho na escola ou quando eu ia dentro da cidade fazer alguma coisa, eu sempre via um homem. E esse homem, eu via aquele homem e eu achava sempre, dentro de mim tinha sempre alguma coisa que me atraía muito. Porque aquele homem estava sempre vestido com várias roupas. Então eu não conseguia entender, né, exatamente aquele homem. Um certo dia eu estava passando por uma estrada que passava no fundo de um cemitério, quando de repente eu vi algo muito diferente. Pois eu vivo na Europa, na Itália, e aqui, irmãos, não é comum você ver algo dessa forma. O que eu via, irmãos, era praticamente um altar na porta do cemitério. Tinha a porta do cemitério, um pouco mais para frente tinha um altar. Então, 3 vezes que eu passei ali, eu sempre via. Quando foi um dia, o Espírito Santo tocou muito forte no meu coração para me parar. E aí eu estacionei o meu carro e fui até ali para ver o que era aquilo. Quando eu cheguei lá, irmãos, tinha um senhor, um homem. E esse homem, ele não é italiano. E ele começou a me dizer assim, ele disse, a gente se conhece. Eu falei, não, a gente não se conhece. Ele me disse, incrível, você se parece muito com a menina que eu conheci alguns dias atrás. Até parece irmãs. Então, ali a gente começou a falar. Esse homem, irmãos, ele fala espanhol. Ele é da Espanha, da Granada, na Espanha. E ele me disse que ele teve um acidente, ele entrou em coma. E aí, ele, quando acordou desse coma, praticamente, ele vendeu tudo que ele tinha. Ele abandonou tudo que ele tinha, ele abandonou a família, abandonou tudo e começou a peregrinar, a viver como mendigo nas ruas. Aí, irmãos, aquele homem começou a me falar, né, que aquilo que ele havia construído ali era o altar dos mortos. E tudo que tinha naquele altar era objetos que proveniam do cemitério. Ali tinha flores de mortos, sapatos, objetos que as suas mães, quando vão visitar os seus filhos nas tumbas, bebês, deixavam ali. Então, os objetos que eram colocados nas tumbas dos mortos, aquele homem pegou e construiu um altar e dizia que era um altar dos mortos. Mas eu quero chamar atenção para um particular. Quando eu comecei a conversar com aquele homem, o Espírito Santo me disse muito forte no meu coração e me disse assim: não subestime as pessoas pela aparência. Não subestime as pessoas pelas aparências. E aqui eu quero chamar a atenção das pessoas. Não pense que uma pessoa que está na rua, em situação de mendigância, em situação de rua, ela não tem uma história. Aquele homem era um homem bem-estante, muito bem-estante. E o diabo lançou um espírito de mendiguez na vida dele, um espírito maligno tomou conta da sua vida no momento em que ele entrou em convulsão e que ele entrou em um coma profundo. Quando ele despertou, ali entrou um espírito maligno de mendigância.
E o Espírito do Senhor, e o Espírito Santo começava a me dizer: esse homem pratica obras de feitiçaria muito pesada. Ele tem uma possessão terrível. E ali o Espírito Santo começou a me revelar a situação daquele homem. Então eu comecei a conversar com aquele homem e ele começou a me falar: olha, amanhã vai ter uma lua muito cheia, muito minguante, porque o tempo está mudando. E eu não falei para aquele homem quem eu era. E começava a conversar comigo sem que ele sabesse quem eu era. Então, quando ele disse que aquele altar era o altar dos mortos, então aí eu comecei a falar para ele, eu disse: olha, os altar mortos não precisam de altar, porque uma vez que morre, já não há nada mais a se fazer. A gente tem que procurar viver diante do altar de Deus enquanto estamos em vida, pois depois da morte já não se pode fazer mais. O que te espera ou é a vida eterna, ou é o fogo, o lago do fogo de inferno, pois há dois caminhos a se seguir. Só um caminho é o Jesus, o caminho da verdade e da vida. Para que você possa ver a tua salvação e a vida eterna, você precisa viver em retidão diante de Deus. E aquele homem me disse: é verdade, é isso mesmo, eu não sabia. E aquele homem, irmãos, a quanto parecia, não havia consciência humana, pois os demônios que estão na vida daquele homem fez com que ele se tornasse em uma condição de algo selvagem. Não havia, ele não tinha condição humana nele. Era tudo selvagem. Eu comecei a falar de Deus para ele, comecei a falar do amor de Deus, e eu comecei a falar, e aquele homem sabia que era verdade, porque embora aquele homem não tinha conhecimento da palavra de Deus, aquele homem conhecia as escrituras como um crente, mas ele nunca foi crente. E aqui eu venho a dizer um particular: os demônios conhecem a Bíblia melhor do que os seres humanos. Demônios têm conhecimento da palavra de Deus mais do que os próprios servos de Deus. Não se esqueça que ele foi lançado, o diabo foi lançado do céu, e ele conhece a palavra do Senhor. Lembra-te que quando o diabo tentou Jesus, ele diz: está escrito, pule do monte, que o Senhor enviará legiões de anjos para que tu não caias. E ele disse: também está escrito, disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo conhece as escrituras, ele conhece a palavra de Deus mais do que os seres humanos. E nós, o povo, Sotuval luta muito o mundo espiritual e o mundo das trevas. Então, irmãos, eu comecei a falar do amor de Deus, comecei a falar. Irmão, aquele homem havia construído um altar, e embaixo daquele altar ele fez a sua cama. Em cima da sua cama tinha uma forma de cruz feita de pau. Era altar dos demônios. Eu não pude filmar aquele homem, eu não quis, na realidade, filmar aquele homem, porque eu não quero aproveitar, não quero expor aquele homem, né? Eu não quero expor aquele homem para que as pessoas possam ver a destruição que o diabo faz na vida de alguém. Sabe? Eu não quero me aproveitar dessa situação, mas eu precisei fazer esse vídeo para dizer o quanto o diabo é destrutivo na vida de alguém, e como aquele homem tem muitas pessoas nessa situação. Espíritos malignos estão tomando conta da vida das pessoas e têm aprisionado nas drogas, na prostituição, todas sortas de perversidade. O mundo espiritual é muito real. E ali eu fiz um vídeo somente daquela obra de feitiçaria muito grande, muito pesada que ele tinha feito ali.
o Senhor irá fazer uma obra. Mas o que eu quero te dizer é que antes que eu tivesse um encontro com este homem, o Espírito Santo já me havia mostrado a condição que aquele homem estava em visão. O Senhor me mostrou em visão que aquele homem estava como um animal selvagem e que nele não havia condição humana. É a mesma leitura que eu li aos irmãos antes. É a mesma condição que estava o gadareno. Aquele homem não havia raciocínio mais humano, porque as legiões que estavam naquele homem o aprisionavam e nele não havia mais raciocínio humano. Não havia mais nenhum tipo de raciocínio humano nele. Ele havia se tornado como um animal selvagem. E essa foi a mesma coisa que eu vi na visão e que depois eu vi nesse homem. O nome dele é Rufino. Ele fala espanhol e ele veio da Espanha. A cidade onde ele vivia é Granada e ele veio da Espanha até a Itália a pé. Uma pessoa que vive uma vida dessa, não há condição humana dele, debaixo do sol, de chuva, em condições desumanitárias, desumana. Então, irmãos, eu fiz o vídeo do altar que ele havia construído aos demônios e ele estava dormindo na porta do cemitério e construiu na porta do cemitério um altar aos demônios. As pessoas aqui na Itália não estão entendendo o que está acontecendo ali, pois eles nunca viram obras de feitiçaria assim tão exposta. Para eles, aquele homem é somente um mendigo. Mas precisamos ter discernimento espiritual para entender as obras malignas. Amém? Eu estou falando isso para que vocês venham compreender que o Senhor revela o oculto aos seus servos e que o mundo espiritual é muito mais do que você possa ver, pensar ou imaginar. Não soturvalo das pessoas quando vocês vê, porque por trás de alguém pode estar ou espírito de Deus ou espírito maligno. Não se esqueça que muitos anjos em forma de homem vieram sobre a terra, ajudaram pessoas, mas também não se esqueça que as obras malignas, potestades e autoridades do mundo das trevas, dos ares, age sobre esta terra. A gente precisa entender. Nós devemos ter o conhecimento da verdade, pois é isso que o diabo quer, que nós sejamos enganados para que não venhamos despertar e ter conhecimento da verdade. A Bíblia diz que nós não devemos ser ignorantes, mas que devemos ter conhecimento, pois o povo de Deus, o povo são destruídos por falta de conhecimento. Amém? Deus seja louvado, que essa testemunhança possa servir de edificação e despertamento. Amém? Deus seja louvado.